Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, hoje, domingo, do 12º domingo do tempo comum, temos a graça de olharmos Jesus desejoso de que sigamos os seus passos e de perto, bem próximo a Ele. E seguir os passos de Jesus não é como uma brincadeira de sombra, é exatamente não apenas seguirmos os seus movimentos, mas também temos o coração semelhante ao seu coração. Bom, a Sagrada Escritura nos apresenta, já na primeira leitura, no livro de Jeremias, no capítulo 20, o sofrimento do profeta. Sim, o profeta que sofre injúrias por homens ímpios que procuram espalhar o medo. E o profeta realmente passa por esse temor. O profeta fica preocupado, mas sabe que o Senhor está ao seu lado. Sabe que o Senhor de Israel, que o chamou a profetizar e a sofrer pela sua palavra, ou melhor, sofrer pela palavra do Senhor, não pode abandoná-lo. É assim que, ao final da primeira leitura, ouvimos o profeta dizer: cantai ao Senhor. Sim, isso nos recorda as leituras do tempo pascal, quando os apóstolos eram presos, sofrendo perseguição, eram capazes de louvar, de bendizer, glorificar ao Senhor, tanto na prisão quanto com a comunidade reunida. Sim, sofrer pela causa do Senhor, sofrer pelo Senhor, é uma graça que Ele concede a todos aqueles que vivem em intimidade com Ele. No Evangelho, nós vemos Jesus dizendo que os seus apóstolos, ouvindo na escuridão, deve anunciar a luz do dia. E aquilo que ouvem ao pé do ouvido, proclamar nos telhados. E nós não devemos ter medo de anunciar a boa nova, anunciar que Jesus é o nosso único Senhor e nosso único Salvador. A exemplo do profeta no Antigo Testamento, haveremos de sofrer exatamente por esta verdade que nós anunciamos. Uma verdade que nos faz próximos do Senhor, de tal forma que o Senhor vai dizer: aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, eu me declararei a seu favor diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai. Queridos irmãos, queridas irmãs, não dá para enganar a Deus, passando a vida inteira negando, passando a vida inteira sem lhe dar importância. No momento final, no fechamento de tudo, nós não temos mais a possibilidade da mudança. Com coerência e muita sinceridade, simplesmente deveremos viver a partir das escolhas que fizemos. E se nós não aprendemos a amar o Senhor, se nós não aprendemos a ser fiéis a Ele durante esta vida, como declararemos a Ele amor e aceitação de sua misericórdia no momento do juízo? Por isso o Senhor não poderá se declarar para alguém que, com o coração fechado a Ele durante toda a vida, mantém ainda certamente o coração fechado. E aquele que se declara diante do Senhor, diante dos homens, a favor do Senhor, mas tem uma vida de luta, constantemente lutando contra o seu pecado, diante do Pai, Jesus vai dizer: eu estou com ele porque ele estava comigo. Agora, quem pouco se importou em anunciar e viver a palavra de Jesus diante do Pai, nem quererá e nem poderá dizer: agora quero viver. Não há coerência, não há possibilidade. Está tudo concluído. Aquilo que foi vivido, aquilo que foi demonstrado, as escolhas que foram feitas marcam as consequências. Pois bem, e o que é que exatamente provoca tanta dificuldade a ponto de fazer com que as pessoas nos persigam, como perseguiram os apóstolos, perseguiram tantos santos e também nos perseguem? A grande afirmação sobre o pecado, por incrível que pareça. As pessoas nos acusam, nos perseguem e procuram nos matar porque denunciamos o pecado. O pecado que fere a relação do homem com Deus. O pecado que desfigura o ser humano e o conduz à morte. Sim, as pessoas não querem que nós denunciemos o pecado em suas vidas, porque o pecado favorece o prazer, mas tem um salário, um preço muito alto, que é a morte.
As pessoas preferem viver se enganando no pecado, se lambuzando no pecado, nas imundícies do pecado, e preferem fazer isso de tal forma que ninguém as alerte, ninguém lhes retire o prazer do auto-engano, da tentativa de auto-engano, porque realmente o futuro e o fim do pecado é a morte na relação com Deus e não menos também uma forma de morte na vida terrena. Há pessoas que nos vícios perdem tanto, perdem suas economias, perdem relacionamentos, perdem o seu tempo. Não é possível dizer que os mandamentos apresentam alguma incoerência. Amar a Deus acima de todas as coisas, não adulterar, não mentir, não roubar, não cobiçar as coisas alheias. Muito bem, nós anunciamos o pecado que entrou no mundo por um homem, Adão, mas também por um homem. Por um homem entrou o pecado e contaminou todos os homens, em todas as gerações. Mas foi por um homem, e de modo maravilhoso, de uma graça transbordante, de uma abundância infinita, o Senhor Jesus, e somente Ele, nos concedeu a graça do perdão. Se é verdade que anunciamos o pecado, não é para condenar ninguém. Anunciamos o pecado para conduzir, propor e ajudar no caminho da salvação. Por um homem morremos, por um homem, nosso Senhor, Deus e Salvador, por Ele somos salvos. Que a graça do Senhor nos ajude a ter a coragem de denunciar o pecado, sempre falando a verdade, com caridade, mas jamais nos omitindo, mesmo que para tanto sejamos perseguidos. Mas por mais perseguido que sejamos por anunciar a boa nova do Evangelho, nada pode nos impedir de sentir a necessidade e a alegria de poder cantar o louvor ao Senhor e saber que nada pode nos separar do seu amor. Nada pode nos separar do seu amor. Ele sempre estará conosco, sobretudo quando estivermos sofrendo. E no momento derradeiro, no momento do juízo, o Senhor nos defenderá diante do justo juiz. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor.